Boa noite a todos. Nós estamos aqui no programa Caminhos de Cura e o tema de hoje é a medicina e espiritualidade, um olhar além da matéria, com a presença do nosso querido Dr. Gabriel. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui para responder essas perguntas e conversar um pouquinho mais. O que são os hospitais espirituais e onde eles se localizam nos planos espirituais? Isso é muito interessante, né? A gente começou a entrar em contato com essa parte dos hospitais espirituais muito com o André Luiz, né? O André Luiz, ele trouxe essa realidade meio parecida com a nossa nos planos espirituais, né? Ivone Pereira também, em Memórias de um Suicida, também traz esses grandes centros de ajuda nos mais variados níveis. Esses hospitais espirituais, assim como aqui no plano físico, eles estão em todos os lugares, tá? Estão em todas as regiões, inclusive nas regiões ditas malignas ou sob o controle de espíritos mais revoltados, pois é natural, quando o espírito se desequilibra, ter um outro que cuida, tá? Então, da mesma maneira que em qualquer cidade que a gente tem um posto de saúde, a gente tem um hospital, nas colônias espirituais vão acontecer. E assim como no nosso mundo, nos ambientes mais simples tem hospitais e postos mais simples, em lugares mais desenvolvidos existem tecnologias mais desenvolvidas. Dependendo da colônia espiritual, existem tratamentos mais simples, focados em paz, em harmonização, ou ambientes extremamente tecnológicos, onde eles utilizam equipamentos super complexos, medicamentos complexos, assim como é aqui. Se lá no plano espiritual é muito mais variado que aqui, e aqui já é super variado, cada hospital, cada ambiente, cada médico tem um jeito diferente de pensar, imaginem lá, que ainda sofrem influência, né? Porém, nós sabemos que quanto mais evoluído o espírito, mais despido da parte perispiritual, menos os órgãos, menos as estruturas mais ligadas com a matéria estão presentes. Então, os tratamentos eles estão muito mais focados com a parte mental e emocional. Mas existe sim os hospitais que têm cirurgias, que têm cortes, que têm medicamentos, que têm tratamentos, assim como aqui, tá? Ou seja, quando nós falecermos, nós vamos encontrar uma realidade muito parecida com a nossa daqui. Assustadoramente parecida, tá bom? Então, por isso que não é uma coisa fora do normal. Se as pessoas que falecem vão para lá, nós vamos continuar sendo nós vamos acabar trabalhando do jeito que a gente faz aqui, obviamente com padrões mentais diferentes. Então, os hospitais, eles são tão prolíficos, tão variados e tão complexos como os aqui. E como os médicos espirituais, eles atuam em relação ao tratamento dos encarnados? Existe essa cooperação em relação aos médicos encarnados? Sim, os médicos espirituais, na verdade, cada médico encarnado, ele tem, em média, assim, uma dezena até uma centena de médicos espirituais para cada médico aqui, tá? Então, o plano espiritual, ele tem um volume muito maior de médicos que sustentam o trabalho de um só médico aqui, do que vocês podem imaginar. Então, vocês entendam que a força vem de lá, tá? Para o médico conseguir ter a persistência de se formar em medicina aqui, para o médico ter a força de conseguir lidar com problemas extremamente perturbadores, principalmente quem lida com cirurgias, com traumas, com doenças complexas, precisa de uma força muito grande espiritual para conseguir suportar tanto a parte material quanto os desequilíbrios espirituais, porque o médico, ele lida, quando ele vai lidar com uma doença, ele lida com tanto quem quer que aquela doença seja curada, quanto com as energias que querem que aquela doença continue, tu entende? Nós estamos em uma dualidade. Então o médico, ele entra numa linha de fogo e ele se torna um soldado na linha de frente, principalmente contra os espíritos perturbadores que querem que aquela doença permaneça ou se intensifique, tá bom? Por isso que muitos médicos entram em burnout, entram em depressão,
Muitos e muitos médicos utilizam medicamentos psicológicos, psiquiátricos, medicamentos para dormir, muitos ligados com depressão, suicídio, morte precoce. Se vocês forem buscar um pouquinho sobre a saúde mental e física dos médicos, vocês vão ver que a média de saúde deles é pior que a média da população, porque eles lidam com problemas muito complexos que mexem com a saúde deles. Por isso que eles precisam de muito apoio. Então, cada médico, eu aqui, eu sei, né, porque eu já fiz as minhas orações, já conheço dos nossos trabalhos, eu tenho uma equipe aí que trabalha comigo e que me ajuda mesmo quando eu não mereço. Tá bom? É porque você é um instrumento dentro dessa... Eu sou um instrumento de uma engrenagem gigantesca. Uhum. E você acabou de falar uma coisa muito bonita. O médico, ele não é importante, porque ele é um instrumento de toda uma engrenagem espiritual, de toda uma engrenagem material, com o foco naquele paciente, com o foco de a gente executar o planejamento espiritual daquele espírito. E o planejamento espiritual daquele espírito está na mão de Jesus Cristo. Está na mão das grandes falanges espirituais. Então, cada espírito desse planeta tem uma missão e tem um planejamento espiritual ligado com Jesus. Nesse padrão, existe toda uma gigante engrenagem que faz com que aquilo aconteça, aquela doença aconteça, aquela cura aconteça, aquele processo aconteça. Então o médico ele não é importante, ele é só um instrumento. E isso é o X da questão. Quanto mais o médico acha que ele é importante, menos a força que ele tem para curar o paciente. Porque o paciente tem que se sentir merecedor, o paciente tem que se sentir capaz. E quando o paciente acha que o médico resolveu o problema dele, ele se torna fraco. Por isso que é muito importante a gente dar para o paciente fé, força, confiança e capacidade para ele entender que ele está em um processo. Ele está em um processo que tem um propósito. E nesse propósito é um propósito de cura do espírito, de cura da alma, de evolução dessa alma, tá? Então, nós humildemente ajudamos tanto para o bem, muitas vezes a gente consegue curar o paciente, mas muitas vezes a gente não consegue, as doenças progridem, acontece morte, acontece piora, só que isso tudo faz parte de um planejamento. Por isso que muitas vezes a gente, como médico, a gente fala, sempre que a gente começa a ter muito paciente dando certo, principalmente quem é cirurgião, a gente sempre fala assim, daqui a pouco Deus vai me colocar um paciente que eu não vou conseguir dar certo para me dar humildade, para mim aprender que não sou eu que estou fazendo a cura. E quando acontece uma cura, é toda a espiritualidade, todos os familiares, todos os guias desse paciente que em conjunto conseguem o sucesso, tá? E isso é muito importante a gente levar em consideração, tá bom? E o processo é do paciente. O processo é do paciente, tanto de cura quanto de manter a doença. E nós, humildemente, vamos respeitar aquilo que ele decidir. É a liberdade de escolha dele, né? É porque muitas vezes a doença é a cura da alma. Allan Kardec já fala isso, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, repete o que é o corpo para uma alma que quer se melhorar. Para ela, se a gente quebrar o corpo, mas aquele espírito conseguir evoluir, ele vai quebrar o corpo, tá? Então, muitas vezes a doença é a cura da alma. Tem um livro muito interessante que eu li que chama-se Anticâncer, que é a história de um médico neurologista que ele descobre que ele tem um câncer cerebral e ele escreve um livro tentando buscar uma forma de cura, né? E ele acaba indo para esse caminho da espiritualidade. E ele relata a história de um paciente que tem um tumor cerebral, que descobre esse tumor e não tem cura. E esse paciente tem poucos meses de vida e esse paciente é recomendado por esse médico fazer a caridade, ir para uma igreja, começar a ajudar, tentar poder aproveitar esse pouco tempo de vida dele com essa doença. E esse paciente começa, ele era marceneiro, ele começa a atuar na reforma da igreja, ele começa a atuar na caridade daquela igreja, que é uma igreja protestante americana, e quando esse paciente vai morrer, o câncer domina ali, ele vai morrer, ele chama esse médico e ele fala assim para o médico, doutor, eu gostaria de te agradecer porque o senhor me curou. Daí ele, não, mas você está morrendo de câncer, eu não te curei. Eu estou curado. Eu tinha uma alma morta e agora
eu estou vivo, estou em paz, estou curado e vou para Deus. Então, você entende que aquele câncer em si, ele não foi curado pela medicina, mas aquela alma utilizou daquela doença, daquela dificuldade para se desligar dos padrões materiais perniciosos que ele tinha e se ligar com a parte espiritual, criando a cura para aquela alma. Então a gente tem que mudar um pouco a noção do que é doença, do que é cura, quando a gente começa a levar nosso pensamento para a espiritualidade superior. E você disse há pouco que tem uma equipe toda, né? Tem toda uma equipe espiritual. E a gente, como espírita, sabem que em todas as tarefas a gente tem uma equipe, né? Gigante. Sabe de tudo isso. Mas você já presenciou um momento que claramente tinha ali um auxílio espiritual? Você sentiu ali a presença do seu guia, dos seus auxiliares? Sim. Tem muitos momentos ainda hoje, principalmente quando eu vou entrar em cirurgias complexas que muitas vezes eu não sei o resultado. Eu peço ajuda e muitas vezes quando eu estou entrando no processo cirúrgico, naquele momento eu não fico mais com medo, naquele momento eu me sinto seguro, naquele momento as coisas fluem e eu tomo decisões às vezes que eu não tomaria, eu resolvo rapidamente, eu tenho mais habilidade e muitas vezes a gente começa a ter resultados que quando a gente vai terminar fala, olha, nossa, como é que eu consegui fazer aquele procedimento, como é que eu tive aquela ideia, como é que eu consegui sair desse problema e se fosse da minha capacidade eu não teria conseguido. E é muito comum isso, e principalmente quando a gente lida com problemas mais complexos, tá? Outra coisa também que eu sinto muito é dependendo quando eu estou conversando com um paciente. Eu sinto às vezes a necessidade de falar certas coisas para ele, fora da medicina. Então eu estou lá, eu falo, não, Gabriel, tu precisa falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Segunda-feira eu atendi uma paciente com uma doença degenerativa hereditária do olho, uma degeneração da retina, e ela estava cega, funcionalmente cega, extremamente desesperada, triste, e ela veio para pegar uma opinião, porque ela já estava com profissionais, até em São Paulo, Rio de Janeiro, e veio pegar uma opinião comigo, e como é que eu podia fazer para curar ela, né? E aí veio bem essa intuição, falar, Gabriel, você não vai falar mais sobre a medicina, você vai falar agora sobre o que você sabe que é a espiritualidade. Eu vou falar. Respira. Fala. Eu escuto essas vozes. Fala, vai fazer, vai falar. Daí eu comecei a falar, entender que a doença é um propósito, que ela pode utilizar essa doença como força, exatamente como ele está falando aqui. E aí a paciente começa a ficar feliz, a chorar, e falava, doutor, eu estava precisando disso. Então ela veio, muitas vezes até os guias levam elas para nós, né, os pacientes, para a gente poder falar para esses pacientes com essas doenças que não têm cura, que é a cura do espírito. E se o paciente entende que aquela doença não é uma punição, e que é uma transição, é transitoriamente presente para que ele se torne uma pessoa melhor, alivia muita coisa. E o paciente consegue viver mais em paz, conseguir conviver melhor com os familiares, tirar o pensamento de culpa, de morte, de depressão, que envolve tanto nas doenças que não tem cura, tá? Então eles falam comigo. Muito bom. Muito. É muito bom quando a gente tem a certeza dessa companhia, dessa né? companhia, é muito bom. Dessa companhia. E quanto mais vocês tiverem a humildade de entender que vocês estão como instrumento, mais eles vêm presentes, tá? Mais eles estão presentes. E a medicina, ela não é propriedade dos médicos, tá bom? Aqui no nosso Brasil, nós estamos conhecidíssimos por ter benzedeiras, grupos de oração, né? Grupos evangélicos de oração, grupos da igreja católica, grupos de umbanda, centro espírita, passe, tá na mão de todo mundo tem a capacidade, e se tiver a humildade de tu colocar a mão para alguém e desejar o bem, vai ter um médico espiritual lá, vai ter uma equipe espiritual lá que vai ajudar vocês a executarem como instrumentos da vontade de Deus, tá? Ela não tá, esses grupos espirituais, eles não estão exclusivamente ligados com a medicina, pelo contrário,
Acho que eles têm mais dificuldade de lidar com o médico do que com o resto, né? Todos somos curadores. Todos somos curadores. Todos somos curadores. E é esse que é os caminhos de cura. Porque o caminho de cura, óbvio que eu como médico estou trazendo esse caminho para nós, mas a ideia é que todos vocês encontrem os caminhos de cura para vocês, para a família de vocês e para a espiritualidade, para o mundo em geral, tá? E o fato, vou pegar aqui um gancho desse seu comentário, o fato de nós entendermos que todos nós temos esse dom de curar, não tira toda a autoridade da medicina, né, no caso de curas de doenças, porém, a gente pode fazer um casamento, né? Um casamento. Eu lembro que eu tenho várias experiências também, e uma delas que foi muito marcante, eu estava lá nos meus afazeres de casa, depois do trabalho e tal, e ninguém me enxergava, né? Ninguém me percebia. Vários filhos e casamento, todo mundo na correria, e eu estava muito depressiva, ninguém percebia. E aí o meu filho, que tinha uns 12 anos, ele: mãe, vem aqui um pouquinho, me levou lá fora, eu morava numa chácara, aí ele pegou um matinho que ele tinha lá, acho que era um picão, não sei, vem aqui que eu preciso te benzer, porque você não tá bem. Aí ele pegou um picão e me benzeu, e realmente é emocionante para mim, mas foi uma cura que ele fez. A equipe espiritual médica utilizou do instrumento que estava mais ligado, acessível para eles, que foi uma criança, e através da pureza eles usaram ele para fazer o trabalho de cura. Seu filho foi um instrumento médico de uma equipe espiritual que estava de olho em você. Olha a simplicidade e o mais importante, vocês olhem a grandiosidade, pois essa parte espiritual médica está em tudo. Está desde um porteiro, está desde uma senhorinha analfabeta que tu encontra no posto, na parada de ônibus, que ela te faz uma oração. Está com um mendigo que quando você dá um dinheiro, ele põe a mão em você e diz: Deus te abençoe, que dê tudo certo com a sua vida. Tá? Eu conto uma história que eu também estava andando na rua e eu encontrei um mendigo e eu senti que eu quis dar um dinheirinho para ele, eu dei um dinheiro e falei: Deus te abençoe. Aí ele olhou para mim: eu vou fazer uma oração para você. E ele fez uma oração que até hoje eu me emociono. E eu me senti muito bem, eu me senti muito amado por Deus, por um mendigo catando lixo na rua que eu dei dinheiro. E eu tenho certeza que eu fui ajudado espiritualmente, porque até hoje eu sinto a bênção que aquele mendigo me deu. Ou seja, ele foi um médico para mim ali, tá bom? Então, se vocês tiverem humildade para receber, vocês vão receber gigantescamente, de maneira prolífica, de maneira abundante, de maneira infinita, as bênçãos de Deus, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, e todo mundo pode ser um instrumento de cura, pode ser um caminho de cura, pode ser um caminho de esperança e um caminho de falar. Falem da fé de vocês, espalhem a fé de vocês, tenham a alegria, tenham a força de espalharem com muita fé, força e alegria a doutrina espírita, porque nós estamos precisando, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.